Olá! Estamos hoje iniciando aqui então o nosso primeiro vídeo sobre essa temática, né, para a gente falar dos hábitos. E hábitos são aquelas ações que compõem o nosso dia, né? Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem uma rotina de escovar os dentes, beber água, enfim, é, levantar da cama, tomar um banho, se arrumar. Essas pequenas ações são os nossos hábitos que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, né? Essas pequenas ações que são repetidas de forma periódica, né? Ou que a gente faça todo dia, ou que a gente faça a cada 2 dias, ou uma vez por semana, enfim, ações que se repetem viram nossos hábitos. E existem diversos estudos sobre os hábitos, né? E sobre a importância da gente manter hábitos saudáveis, da gente manter uma rotina adequada, porque são esses hábitos que compõem a nossa vida, né? São com base naquilo que a gente faz todos os dias, que serão os resultados que a gente vai ter na semana, que a gente vai ter no mês, que a gente vai ter no ano, e de fato o que a gente vai ter na nossa vida, né? Existem diversos livros, né? Um deles que fala muito sobre os nossos hábitos e principalmente os nossos hábitos pela manhã, que é O Milagre da Manhã. Acho que é um livro bem transformador sobre a gente olhar para nossa rotina e de uma maneira bem prática. Tem um livro super famoso também e ele é super robusto, eu ia falar denso, mas denso não é a palavra, mas ele é super robusto, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é excelente também para que a gente olhe para nossa rotina e para os nossos hábitos. Pensando nisso, né, pensando em pequenas ações que a gente faz ao longo do dia e pensando que às vezes sem a gente perceber, isso nos leva a alguns resultados e às vezes resultados que a gente gosta e às vezes resultados que a gente não gosta, eu resolvi trazer essa temática para a gente refletir sobre os hábitos. Não é aqui um estudo super profundo sobre os hábitos, não, nem um estudo muito profundo sobre o que nos leva a ter certos hábitos ou não, ou o que nos sabota de ter hábitos saudáveis ou não, ou algo que a gente deveria aqui adotar hábitos saudáveis para nossa vida. Não é essa questão, não é essa temática. O objetivo aqui, o intuito é a gente falar sobre, né? Eu trazer de certa forma que os nossos hábitos nos compõem, né? E que a gente precisa olhar para isso. Se é com base no que a gente faz todos os dias que o nosso ano se compõe, que é o que a gente vai colher de frutos, que serão os resultados que a gente vai ter nesse final do ano, então logo a gente precisa olhar para esses hábitos todos os dias, né? Então eu falo muito, né, que o que tá no macro tá no micro. Né? Então, se os resultados do meu ano passado, por exemplo, não foram tão satisfatórios, muito provavelmente o que eu fiz todos os dias no ano passado me levaram a esse lugar. Então, se eu tenho um desejo de vida, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um planejamento, eu preciso que esse plano, que é maior, né, para o meu ano, se desmembre e seja executado, né, diariamente ou semanalmente ou pelo menos, né, dentro da minha semana de alguma certa forma. Então é muito mais nesse lugar de o que eu desejo para a minha vida e se o que eu desejo para a minha vida reflete no meu dia, né? Se o meu dia contém os hábitos necessários para aquilo que eu desejo chegar, é que eu resolvi trazer essa temática e falar sobre os hábitos. Então, acho que a primeira coisa aqui nesse vídeo, a primeira reflexão que fica é: quais são os teus hábitos? O que você costuma fazer todos os dias? Como que é a sua rotina ao acordar? Como que é a rotina mais pro meio do dia? Como que é a rotina no final do dia? E antes de dormir, existem hábitos, né? Quais são essas rotinas? O que compõe o teu dia? Né? De que forma o teu dia é constituído? É muito mais para a gente refletir, para a gente analisar e para a gente observar, entrar no campo da observação, né? E eu falei no primeiro vídeo que eu ia trazer um pouco da temática da lua, também um pouco dos elementos, e como estamos entrando na lua crescente,
eu resolvi iniciar, né, esses processos sempre na lua, então vou trazer um vídeo a cada mudança de lua para a gente identificar que muitas vezes, né, nossa natureza se comporta por ciclos. Nós mulheres, além do ciclo da lua, também temos o ciclo interno, né, da nossa fase menstrual, e isso também dita muito a gente. Então, eu resolvi trazer essas quatro, os vídeos em 4 luas, para que a gente observe também não só os nossos hábitos normais do dia a dia, mas como eles são capazes de se alterar ao longo das semanas, né? Muito provavelmente, se você é mulher, você vai notar que certos hábitos você faz na sua TPM, tem certos hábitos que tu não faz quando está em outra fase do teu ciclo menstrual. Então, nessa fase, né, que nós estamos, é a lua crescente, é a lua que tem a energia do crescimento. Então, a gente fala muito, né, que o que a gente deseja que cresça, a gente investe energia nessa lua. Então, observe aí dentro da tua rotina se existe algum hábito de alimentar, né, os teus desejos, os teus sonhos. Às vezes o nosso desejo para esse ano é ganhar uma promoção, emagrecer, trocar de trabalho, mudar de país, enfim. Qual é o teu desejo para este ano? Existe algum hábito que tu está alimentando e que está fazendo crescer esse sonho? Se não, é a hora de olhar para isso, né? E aproveitar essa energia da lua para crescer, né? Para alimentar hábitos pequenos no teu dia a dia para compor esse sonho que é um pouco maior, que vai ser lá, talvez conquistado daqui a alguns meses ou às vezes até daqui a alguns anos. Então é para ficar com essa reflexão, né, sobre o que a gente está alimentando no nosso dia a dia e se o que a gente está alimentando vai nos levar aos nossos resultados que desejamos. Se não, talvez seja a hora da gente repensar. Então, junto com esse vídeo, também envio para vocês um material, né, um PDF de algumas sugestões, né, de alguns hábitos para serem implementados nessa semana. Eu vou colocar nesse PDF os hábitos de acordo com os elementos, né? Então, um hábito para cada elemento, né? O que são os elementos? Ar, terra, fogo e água. E no nosso próximo vídeo eu falo um pouco mais, né, desses elementos, o que que eles compõem, por que que eles nos fazem ser o que somos, né? Nós somos compostos destes elementos, né? Temos eles todos no nosso corpo e seria bacana se a gente começasse a olhar para eles, sem muita intenção, de novo, né, de se aprofundar em grandes estudos aqui ou da gente fazer algo muito profundo. É para a gente olhar para os nossos hábitos, olhar para a lua e com o tempo as coisas todas vão se encaixando. Então, vou deixar aqui sugestões de algumas hábitos, né? Algumas ações para serem feitas ao longo da semana. Você pode escolher fazer as 4 ações, ou você pode se conectar com algum daqueles elementos e fazer a ação daquele elemento. Use o teu sentir, faça aquilo que for profundo e que for dentro da tua sabedoria, aquilo que for para ser aplicado naquela semana. Escolhe lá o teu exercício, faz, né, a tua ação e perceba o quanto às vezes é simples a gente ir colocando pequenas ações diferentes no nosso dia a dia. Então aproveite e eu deixo, né, logo mais o material.